professora de Geografia, e aqui no Explicador Virtual a gente vai conhecer um pouco mais do conteúdo do 6º ano. Vamos falar de multiculturalidade e especificamente sobre os negros que estão no Brasil. É importante a gente lembrar que quando a gente está falando da cultura negra, é uma cultura muito marcante no Brasil. E se a gente for pensar, inclusive, nos traços culturais que vieram, junto com os africanos, os principais símbolos do Brasil estão muito relacionados à cultura negra, à cultura africana. Muito da identidade nacional, do que nós temos, acontece como relação, como fruto da presença negra no Brasil. Vamos dar 3 exemplos específicos para a gente poder entender melhor o que está se falando. Há 2 exemplos principais, se a gente for falar em cultura brasileira, em símbolos do Brasil, os 3 principais símbolos são a capoeira, o futebol e o samba. A capoeira e o samba são especificamente originários, tem muita participação da população, da cultura negra, da cultura africana. A capoeira em si, inclusive, é desenvolvida em outros países da África e veio, um tipo de luta que veio junto com os escravos. E o samba, apesar de ter algumas notas, é uma contribuição de música europeia, tem muito da cultura negra, foi desenvolvido muito pelos escravos, por um processo de cultura mesmo ligada à população negra que vivia no Brasil e que vive e que ainda mantém. E o futebol, apesar de ter origem europeia, no Brasil, ganhou uma nova forma de jogar, muito por jogadores negros principalmente, que vinham de lugares pobres e que mostravam uma forma diferente de jogar, uma forma muito mais fluida, inclusive pela sua própria característica cultural, pela própria dança, que é muito típica, pelos próprios movimentos. Então a gente pode ver que muito dos símbolos que nós temos no Brasil, que são entendidos como símbolos da nação, estão muito ligados à herança da cultura negra, da importância da cultura negra. Por isso que é fundamental lembrar da presença dessa população que veio como escravo e que hoje em dia é parte fundamental da nossa cultura. Então, como é que a gente pode entender a participação dos negros no Brasil? A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que a experiência colonial portuguesa estabeleceu a necessidade de um grande número de trabalhadores para ocuparem, a princípio, as grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Lembrando que quando a gente viu dos indígenas, a relação de trabalho entre os indígenas e os portugueses não deu muito certo. Escravizar os indígenas não funcionou muito bem, até mesmo porque tinha um pensamento diferenciado entre o indígena e o negro. O indígena era um objeto de civilização, de catequização, existia um interesse da Igreja Católica em catequizar, o que não existia necessariamente com os negros. Então, como não deu certo utilizar a mão de obra indígena, a mão de obra negra africana veio para esse fim. Tendo já realizado a exploração e dominação do litoral africano, os portugueses buscaram nos negros a mão de obra para ocupar tais postos de trabalho. E aqui a gente vai ter a adoção do tráfico negreiro, que é a chegada, a atração desses imigrantes. Muitas dessas relações vão acontecer porque existiam tribos rivais dentro da África e essas tribos vão acabar comercializando os perdedores, as tribos perdedoras, e mandando essas tribos para trabalhar como escravos no Brasil. Os portugueses tinham uma boa relação em algumas cidades portuárias na África. Isso também vai ajudar muito esse processo. É claro que as condições de viagem desses escravos não eram as melhores possíveis. A gente pode ver que nesse retrato eles estavam todos amontoados. Muitos morriam durante o trajeto e já era um aperitivo das condições críticas que eles iriam enfrentar quando chegassem na colônia. Bom, em terras brasileiras, a força de trabalho dos negros foi sistematicamente empregada pela lógica do abuso e da violência. É um processo de escravidão. Então, muitas vezes, eles vão recorrer a formas de violência e de coação desses trabalhadores, que vão ser privados principalmente da sua liberdade. As longas jornadas de trabalho estabeleciam uma condição de vida extrema, capaz de encurtar radicalmente os anos vividos pelos escravos. Você imagina que muitos desses trabalhadores que vinham para o Brasil, eles inclusive eram considerados reis, eles eram príncipes e princesas de tribos africanas e quando foram capturados, vieram para cá para trabalhar com escravos. Então existe uma grande
é um grande choque para esses trabalhadores e enfrentaram condições extremamente severas, né, com muitos abusos físicos e muita exaustão de trabalho. Ao mesmo tempo, a força das armas e da violência transformava os castigos físicos em um elemento eficaz de dominação. Durante a exploração colonial, a mão de obra negra foi amplamente utilizada em atividades como a mineração e nas demais atividades agrícolas que ganhavam espaço na economia entre os séculos XVI e século XIX. Então, a mão de obra negra foi fundamental para o desenvolvimento econômico e para as atividades econômicas brasileiras. E essa mão de obra ela era disciplinada com o uso extensivo da violência. Claro que alguns historiadores vão dizer que alguns senhores vão tratar os seus escravos de uma maneira mais positiva, porque eles têm uma lógica de mercadoria e acreditam que a agressão poderia avariar a mercadoria e que também era mais fácil de lidar com os escravos se eles estivessem satisfeitos. Então, em alguns casos, era possível se encontrar uma relação não tão violenta, onde o trabalhador escravo trabalhava, né, não ganhava salário, mas podia cultivar um pouco da terra, podia ter uma casa, e aí eram umas condições mais humanas. Mas boa parte dos trabalhadores viviam em condições bastante deploráveis, com muito abuso. Inclusive, essa diferença de tratamento vai dar origem para vários problemas que a população negra vive até hoje, os seus descendentes, como as diferenças sociais que a gente pode viver e pode vivenciar e observar até os dias de hoje. Bom, é claro que essas violências elas vão acabar sendo manifestadas de alguma forma. Vai ter que existir alguma resistência a esse processo de violência, uma busca por uma condição de vida melhor. Então, uma das formas que se tem de resistência, né, de enfrentamento à situação de violência, são a formação dos quilombos. O termo quilombo vem da palavra quilombo da língua quimbundo e oxilombo, da língua umbundo. No Brasil, a palavra tornou uma nova dimensão. Chama-se quilombo uma comunidade de escravos fugitivos. Nessas comunidades, viviam-se de acordo com a cultura, originalmente africana, seja em âmbito cultural, religioso ou social. Em alguns quilombos, inclusive, tentou-se até mesmo a nominação de reis tribais. Você tentava resgatar, e era curioso porque muitas vezes eles eram de tribos diferentes, você tentava resgatar as origens africanas e, inclusive, o direito à manifestação da sua religião. E é muito curioso que a proibição da manifestação da religião, das religiões africanas, vai produzir outras religiões, né? A gente tem o candomblé, que é de origem africana, e tem a Umbanda, que é uma religião basicamente brasileira que foi desenvolvida aqui. E muitas vezes os escravos que queriam ter o direito de manifestar a sua cultura, que a gente vê hoje sendo praticada com uma certa liberdade apesar do preconceito, mas nesse momento da colônia ele era proibido, esses escravos, para conseguir manifestar sua fé, tinham que criar relações entre os santos, que eram os santos africanos, e os santos da Igreja Católica. Então eles costumavam rezar. Então existem em alguns locais algumas relações entre os santos africanos e os santos da Igreja Católica. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma relação que é feita entre Ogum, que é um santo guerreiro para as religiões africanas, e São Jorge. Então é comum que as pessoas que acreditam, né, que vão desenvolver um sincretismo religioso, elas acordem no dia de São Jorge e vão para a igreja de São Jorge, rezar uma igreja católica, e saem dali e vão para algum terreiro para também manifestar a sua religião e a sua crença. Fazem feijoadas em homenagem a Ogum, que significa para aquelas pessoas que eles estão falando da mesma pessoa. Então eu vou criar, ou da mesma entidade. Eles vão criar uma correlação, também uma forma de resistência. Né? Os quilombos são formas mais expressivas dessa resistência. Aqui são algumas comunidades quilombolas que ainda existem, então os quilombos não foram desaparecidos, não desapareceram, você ainda tem comunidades quilombolas, e hoje em dia, inclusive, existem leis que vão proteger essas comunidades. É claro que elas vão enfrentar alguns problemas, né? Nem sempre vão conseguir manter a sua presença, enfrentam algumas questões, mas você tem uma legitimação muito maior. E se a gente observar e entender esse mapa, a gente vai observar uma coisa curiosa,
que no norte, tirando aqui, a gente tem uma concentração média aí de comunidades quilombolas, principalmente quando a gente está falando na Bahia ou no Rio de Janeiro, né, que são estados que receberam, porque tinham sedes importantes de atividades econômicas na colônia, então receberam um grande fluxo de escravos. O Brasil foi um grande porto para receber escravos, então é normal que você tenha uma concentração da população negra nessa região. Mas é curioso a gente ver que no norte não tem muitos quilombos, que é justamente a região onde eu tenho uma concentração de tribos indígenas. Porque nesses locais a atividade colonial não se manifestava da mesma forma. Ela vai acontecer mais próxima ao litoral. Então, isso é uma das formas que eu tenho de manifestar a resistência e de ver que tem uma diferença aqui da distribuição entre indígenas e negros, tá? Aqui a gente vai ver exclusivamente uma manifestação de cultura atual que vai relembrar essas lutas negras. O Zumbi dos Palmares, que vai ser lembrado aqui nesse samba enredo que a gente vai ouvir, é um marco da resistência, da formação de um dos maiores quilombos do Brasil. E obviamente, virou um marco da resistência negra e da luta pelo movimento negro. Então vamos ouvir um pedaço desse samba enredo da Escola de Samba Vila Isabel para entender que, mesmo passado tanto tempo, a luta e a legitimação da força da comunidade negra ainda existe. E as escolas de samba, inclusive, são redutos de boa parte da população, de uma parte da população negra, se originaram em comunidades, muitas vezes nas consideradas favelas, que eram locais onde os negros, depois que foram alforriados, foram morar porque não receberam ajuda do governo. Você ainda mantém essa tradição com o canto, né, com a manifestação do samba, que também tem origem na cultura negra. Prestem atenção no samba inteiro. Dá para perceber bastante essa afirmação da cultura. A gente observa aqui nesse primeiro estrofe que ele fala valeu zumbi, está fazendo uma referência ao Zumbi dos Palmares, e ele fala uma coisa curiosa, influenciando a abolição. Ele está nessa música fazendo uma referência entre a vila, a comunidade da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e as suas origens com a luta negra. Então ele fala, hoje a vila é kizomba, é batuque, canto e dança, jongo e maracatu. Ele está relembrando as características culturais da África que foram recriadas aqui no Brasil. E ele está relacionando a comunidade que está construindo esse samba enredo com essas origens negras. Então é uma forma dele reverenciar a cultura negra. Foi o samba enredo campeão, e ele vai mostrar bastante isso, e ele volta a fazer uma outra referência da liderança, que é a Anastácia, que é uma forma de luta também, é uma escrava que tem um histórico de luta também contra a escravidão. As marcas da escravidão são sentidas até hoje. Nós ainda temos uma relação extremamente complicada, inclusive uma dívida em relação à população negra, considerando o fato de que eles foram, durante muito tempo, considerados como um cidadão de baixo, um subcidadão sem os mesmos direitos. E até hoje, quando a gente vai utilizar dados para estudar um pouco melhor a situação da população negra, a gente vê claramente que a maior parte da população negra está em situação pior do que a população branca. A gente vai ver mais para frente, especificamente a condição dos negros atualmente e também as contribuições culturais que os africanos trouxeram para o país com uma forma mais específica. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!